Mulheres maratonistas, uma história recente. Em 490 a.C., durante a Primeira Guerra Médica, os atenienses estavam lutando contra os persas em Maratona, uma cidade próxima de Atenas. As mulheres dos soldados atenienses estavam ansiosas, pois os persas haviam jurado que, caso vencessem a batalha, as violariam e matariam seus filhos. Por isso, os gregos ordenaram que, caso não recebessem a notícia da vitória de Atenas em até 24 horas, as mulheres deveriam matar os seus filhos e depois matar a si mesmas. Os soldados atenienses venceram a batalha, que havia sido muito difícil, e por isso demorou mais do que o esperado. Eles ficaram com medo de que suas mulheres pensassem o pior e acabassem executando as ordens que lhes foram dadas. Assim, mandaram o melhor corredor do batalhão, o soldado Fidípides, correr até Atenas para anunciar a vitória. Fidípides correu descalço por 40 quilômetros, a distância entre a planície de Maratona e a cidade de Atenas. Ele correu tão rápido que, ao chegar nos portões da cidade, apenas gritou "Vencemos!" e caiu morto após ter feito tanto esforço. Essa é apenas uma lenda, mas deu origem a uma prova esportiva real que é muito popular no mundo todo, a maratona. Nela, os corredores enfrentam 42 km e 195 metros de corrida. Sim, é um pouquinho a mais do que o soldado Fidípides correu em 490 a.C. É que nas Olimpíadas de 1908, os corredores deveriam partir do castelo de Windsor e passar pela linha de chegada em frente ao camarote real em Londres. E esse percurso foi computado em exatos 42 km e 195 metros. A primeira maratona nos Jogos Olímpicos foi em 1896. Nenhuma mulher correu naquele ano. Aliás, nenhuma mulher correu oficialmente em nenhuma prova de atletismo até o ano de 1932, quando 3 provas mais curtas de corrida foram incluídas. Não fique chocado, mas e se eu te contar que a prova feminina de maior distância, com 800 metros de percurso, foi cancelada porque os homens do Comitê Olímpico Internacional duvidaram da capacidade das mulheres de percorrerem longas distâncias? As provas acima de 200 metros de percurso foram suspensas para mulheres até 1960. Já a maratona teve a sua primeira edição feminina nos Jogos Olímpicos apenas em 1984, quase 90 anos depois da modalidade começar a ser praticada por homens nas Olimpíadas. Sim, a vida das atletas não deve ter sido nada fácil. A inclusão tardia da maratona feminina no evento esportivo mais importante do planeta não significa que não existiam atletas competentes e dispostas a disputar a prova. A maratona é um evento popular em diversas cidades do mundo, que possuem seus próprios percursos. Existe a maratona de Berlim, a de Londres, a de Nova York, que existem há décadas. Em 1963, Lynn Kerman e Mary Lepper invadiram o percurso da Maratona da Califórnia, que permitia apenas homens, e foram perseguidas pelos oficiais da prova. Elas conseguiram terminar a prova em 3 horas e meia. Em 1967, Catherine Switzer correu a Maratona de Boston que, de novo, permitia apenas homens, usando capuz para esconder o seu gênero. Quando ela tirou o capuz, o diretor do evento correu atrás dela e tentou impedir que ela continuasse a correr, mas ela não parou e terminou a prova. As maratonistas não oficiais estiveram à beira da modalidade por décadas, correndo junto e até melhor do que os competidores oficiais do sexo masculino. Entre os anos de 1970 até os anos 1990, a participação de mulheres em corridas passou a ser permitida. A Corrida São Silvestre, em São Paulo, permitiu a participação feminina em 1975. Essa abertura mundial das competições para as atletas e corredoras ocorreu em meio ao julgamento e falta de incentivo. Felizmente,
A inclusão de mulheres em corridas acompanhou outros processos de emancipação feminina na sociedade, que foram permeados por muitos atos de rebeldia contra as regras discriminatórias, como foi o de Catherine Switzer em 1967. Em 1984, ano da primeira maratona feminina da história dos Jogos Olímpicos, o Brasil foi representado por Eleonora Mendonça. Aliás, a pressão que Eleonora fez por meio do Comitê Internacional dos Corredores, do qual era presidente, é que fez com que o Comitê Olímpico Internacional adicionasse às Olimpíadas provas de corrida de longa distância na modalidade feminina. A história da maratona é muito antiga. Já a história das mulheres maratonistas é muito recente. A histórica disparidade de gênero no ambiente esportivo é totalmente relacionada ao antiquado ideal machista de que a mulher é frágil, delicada e deve se ocupar com atividades que não envolvam esforço. Já o homem, nessa visão, é viril, forte e resistente. Ainda bem que mulheres como Catherine Switzer, Lynn Kerman, Mary Lepper, Leonora Mendonça e muitas outras nunca desistiram de mostrar a capacidade e competência que as mulheres têm para o esporte e para lutar pelos seus direitos.